Fala galera do primeiro ano, beleza? Professor Sidney aqui de novo, a gente começando hoje uma nova matéria de movimento circular uniforme, enquanto assinar a apostila de vocês no capítulo 7, tá bom? Nessa matéria nós vamos usar demais aqueles conceitos que a gente estudou ainda agora no capítulo anterior da parte de cinemática vetorial, especialmente questão de velocidade, aceleração, só que aquilo ali a gente também vai usar, não somente aquilo. Também tem a questão do seu movimento, então tem a trajetória, tem a questão do referencial. Então nós vamos começar aqui fazendo o desenho de uma trajetória circular aqui no quadro rapidinho, tá bom? Para a gente poder representar o movimento direitinho. Então, fazendo o desenho ali, então, tá ali o desenho. Nesse desenho aqui nós estamos representando apenas um pequeno pedaço de um círculo, tá? Mas note ali que eu identifiquei onde é o centro do círculo, todo o círculo tem uma circunferência, né? E o seu centro, tá certo? E o centro, não esqueça que está na mesma distância em relação a todos os pontos da circunferência. E essa distância é chamado raio do círculo, ok? Aqui, ó, raio, chama até de R aqui, para você poder identificar, tá? Então, aí eu coloquei aqui um ponto de referência. Por que eu coloquei um ponto de referência? Porque nós entendemos lá naquela hora, naquele movimento uniforme retilíneo e uniformemente variado também retilíneo, que quando você tem um ponto de referência, você pode definir a partir dele posição, distância percorrida, velocidade. E se você mudar as referências, ou ponto referencial, você também pode mudar os valores achados. Então aqui, começamos a definir a referência. Só que nesse movimento o cara começa a mover-se em círculos. Então ao invés de ele abrir uma distância, ele abre um ângulo. Sacou? Então, primeira coisa que eu vou colocar aqui, a posição inicial do sujeito. Vamos supor que o sujeito esteja nesse ponto aqui, ó, inicialmente, tá? No tempo igual a 0 segundos, tá bom? Então ele está aqui. Tá? Ele vai se mover ao longo dessa trajetória, tá bom? E vamos supor que no tempo, sei lá, 3 segundos, ele já esteja aqui. Ou seja, ele andou de lá até aqui, tá certo? Ele fez isso, sentido horário, tá bom? Repara que neste ponto, em relação ao centro, a linha que liga ele ao centro está passando aqui, ó, ok? Já no ponto final, que é a posição final dele, está aqui, certo? Muito bem. A posição dele no momento inicial e no momento final, ou seja, posições iniciais e posições finais, nós não vamos usar a notação que nós usamos no movimento retilíneo, posição final, posição inicial. Como é ângulo, nós vamos usar uma outra letra para representar o ângulo, a letra θ. Então, ao invés de posição final, posição angular final, ou se você preferir, ângulo final. E se você tiver inicial, vai ser posição angular final, ou inicial, quer dizer, ou somente ângulo inicial. Então, daqui para cá, ó, existe um pequeno ângulo, tá? Deixa eu colocar aqui numa caneta preta, porque esse valor aqui é fixo, ó. Daqui para cá existe um pequeno ângulo. Esse ângulo, em relação ao referencial, é o ângulo inicial, a posição angular inicial. Quando ele se moveu, ele foi parar em outro lugar. E aí, para cá, existe um outro ângulo, que é o ângulo final. Exatamente. Quando eu fizer a diferença entre os ângulos, tá? Eu vou ter ali, ó, esse pedacinho. Esse pedacinho, ou esse ângulozinho ali, já é a variação do ângulo. Delta, θ. Delta, θ. Então, ali a primeira coisa que eu posso tirar. Variação do ângulo. Delta θ é igual a θ final menos θ inicial. Beleza? Então, quando ele fez isso, ele fez com uma certa velocidade. Nós já sabemos que a velocidade de qualquer objeto em qualquer trajetória é tangencial a essa trajetória. Certo? Então aqui eu posso perfeitamente indicar o ângulo e também indicar a velocidade sem que um influencie no outro. Então nesse caso aqui, por exemplo, o cara está com essa velocidade para cá,
Tá? Esse é o vetor velocidade, e nesse aqui o cara está com essa velocidade para cá. Ou seja, circular uniforme, a velocidade se mantém constante. Tá? Então a velocidade, ela tem um valor que não muda, mas a direção de sentido muda. Tá bom? Por isso que o movimento tem aceleração de que tipo? Centrípeta. Ok? Então voltando ali a aceleração centrípeta, para eu colocar só ali, dizendo que sempre essa aceleração centrípeta é para dentro do raio, não vou nem colocar ele agora porque senão vai encher demais. Mas o que eu quero falar agora ali? Que assim como tem um ângulo inicial, um ângulo final e uma variação de ângulo, parecido com as formas que a gente tinha antes, né? Delta S aqui e delta θ aqui. A gente tem a velocidade, que eu já indiquei ali. Eu tenho velocidade também de ângulo de rotação? Tenho. Isso é chamado velocidade angular. E essa velocidade angular, assim como a velocidade que nós aprendemos aqui, é a distância dividido pelo tempo, o tempo não muda nunca, independente de você estar em círculos ou em linha reta. Mas a distância é para quem está em linha reta. E para quem está em círculos? É a variação do ângulo. Então, eu consigo definir uma velocidade que é chamada angular. Velocidade angular. E essa velocidade angular é exatamente o ângulo percorrido pelo tempo gasto. Delta θ dividido por tempo. Ok? Da mesma maneira que eu tinha as definições do movimento linear. Por falar em movimento linear, deixa eu representar aqui o movimento linear rapidinho. É uma coisa rapidinho, só vou desenhar aqui a reta e os carinhos para a gente poder comparar uma coisa com a outra, tá bom? Então, desenhando aqui. Então aqui eu tenho um movimento retilíneo sendo representado para a gente poder fazer a comparação entre os dois movimentos, tá bom? Então aqui no movimento retilíneo, o cara está se movendo, aqui o tempo igual a zero, velocidade não mudando, né? Porque é um movimento retilíneo uniforme, então a velocidade é constante. O cara está aqui, posição inicial, tempo 0 segundos, um pouquinho depois, tempo 3 segundos e daqui em linha reta, tá? Então, isso tem muita relação com isso, no que diz respeito ao raciocínio da definição de suas grandezas físicas, tá? E assim como lá eu tenho deslocamento e velocidade, aqui também tem deslocamento e velocidade, que a gente já conhece, né? O deslocamento aqui é a posição final menos posição inicial, e a velocidade é igual a distância, ou deslocamento, que nesse caso vai ser mesmos valores, dividido pelo tempo. Beleza. Então, essas grandezas físicas aqui são análogas a essas grandezas físicas. Estas aqui se chamam deslocamento e velocidade, ou deslocamento e velocidade escalável, enfim, deslocamento e velocidade. Normalmente nós conhecemos com essas nomenclaturas. E ali de baixo, a primeira é chamada deslocamento angular. E a segunda é chamada de velocidade, também angular. Ok? Tá bom? Então tem essas duas aí que são semelhantes a essa aqui. E essa letrinha aqui, ó, eu vou botar um asterisco aqui, essa letra não é W. Essa letra é ômega, a última letra do alfabeto grego, tá? Minúscula, tá? Ômega maiúscula a gente conhece de outros desenhos, filmes, jogos, especialmente no God of War, né, que aparece o símbolo do ômega, né? Isso é ômega, aquela letra na forma maiúscula, tá bom? Mas vamos deixar o grego aqui, né, a nossa aula de física, vamos voltar aqui para a física então. Ok? Então, show. Agora, vai ter horas que esse movimento, eu vou colocar aqui, ó, movimento circular uniforme, é o que a gente está falando hoje. Beleza?
Então, vai ter horas que o movimento circular e o movimento retilíneo vão ser comparados, e aí você precisa entender o seguinte: existe um parâmetro de comparação, existe uma forma de converter uma coisa na outra. Existe uma analogia entre o movimento circular e o movimento retilíneo. Porque, afinal de contas, quando o cara percorre um ângulo, esse ângulo aí também ele percorre uma distância. Percebe aqui, ó? Olha a distância que ele percorre aqui ao preencher esse ângulo. Ó. Tá vendo? Essa distânciazinha aqui. Essa distância tem nome. E por incrível que pareça, é deslocamento também. Ok? Então houve um deslocamento, vamos dizer assim, linear, quando houve também um deslocamento angular. Se eu souber uma forma de converter isso, uma coisa na outra, eu consigo relacionar definitivamente os valores de lá com os valores de cá. Pois bem, isso existe, tá? É chamado a medida do arco de circunferência. O arco de circunferência é a medida da distância ou do comprimento quando você tem um círculo de raio R e que você percorre nele um ângulo, que pode ser, por exemplo, Δθ. Então, se eu tiver aqui ó, um pedacinho do círculo e daqui para cá eu tiver um ângulo, um raio, ok? Aqui é o centro do círculo. E aí, como é que fica? Eu consigo determinar o valor desse comprimento aqui. Tá bom? Esse comprimento é chamado arco de circunferência e o arco é igual ao valor do raio multiplicado pelo valor do ângulo. Tá bom? Ou seja, eu consigo determinar, usando essa relação matemática, que é de lá da geometria, uma relação entre os movimentos circular e uniforme. Porque no movimento de um e de outro tipo, eu tenho grandezas que são definidas seguindo o mesmo raciocínio. E se eu tenho um elo de ligação aqui, eu consigo definir uma relação entre essas grandezas similares. Por exemplo, eu consigo determinar qual é o comprimento, né, desse deslocamento ali. Eu já usei todos ali, deixa eu usar esse aqui. Ó, esse deslocamento aqui, por exemplo, tá vendo? Daqui para lá, eu vou ter um ΔS. Deixa eu tirar aqui, tá bom? Esse ΔS é a distância que ele percorreu ao sair daquela posição inicial e vir para essa posição final. Eu consigo calcular essa distância. Eu consigo. Basta eu saber isso aqui. Jogando essa equação lá, só botar ΔH no lugar, na frente do S, na frente do ângulo. Então, por isso, eu consigo fazer a relação que ΔS é igual ao valor do raio, que é fixo no círculo, ele não muda, multiplicado pelo valor do ângulo. Ok? Olha lá. Então, relação entre deslocamentos. ΔS é igual ao valor do raio vezes o valor do deslocamento angular. Entre quem? Os deslocamentos. Tá? Então, se a relação entre deslocamento, eu consigo fazer uma comparação entre o movimento circular uniforme, que é o que a gente está analisando hoje, e o movimento retilíneo uniforme, que a gente já analisou por algum tempo. Tá, ok? Essa relação aqui é fundamental para a gente fazer a comparação ou a analogia entre um movimento e outro. Tá bom? É claro que vai ter mais elementos aí, né? Como eu falei, movimento circular uniforme é um movimento que, apesar de a velocidade ser constante em módulo, ela não é constante em direção, o que já indica que existe pelo menos uma aceleração aí, né? Que é a aceleração centrípeta, que é sempre na direção radial.
eu posso colocar aqui, ó. Eu posso colocar aqui a aceleração centrípeta. Tá vendo? São os vetores. Ok? Então eu vou dar uma paradinha nessa explicação aqui, para a gente poder voltar um pouquinho mais adiante e começar desse ponto. Essa matéria que eu falei encontra-se no começo do capítulo 7 da sua apostila, tá bom? Gente, daqui a pouco então nós voltamos com um pouquinho mais do movimento circular uniforme. Mas fica primeiro essa primeira explicação aqui. Depois eu retomo algumas partes dela à medida que a gente vai avançando na matéria, tá bom? Valeu, galera. Até daqui a pouco então.